Tá, então, mais uma conversa, né, sobre... O tema é adultecer e hoje a proposta é a gente falar de fé, vocação e trabalho, né? E a gente, às vezes, para pra pensar assim, né? Como é que a gente pode construir uma vida profissional com propósito, né? Tendo a Bíblia, tendo a fé, tendo a cosmovisão cristã como princípio. E eu acho que uma das perguntas mais naturais e normais é a pergunta: será que o curso que eu escolhi, a carreira que eu escolhi, será que essa é a carreira que Deus tem para mim? Será que essa é a vontade de Deus? Ou como que de fato eu consigo discernir isso, né? Como que eu sei, olha, Deus quer que eu seja médico, Deus quer que eu seja engenheiro, Deus quer, né, que eu trabalhe com padeiro, né? Como que eu sei aquilo que Deus tem para mim, a nossa vocação, no nosso trabalho? Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso, E cada um vai ter a sua experiência pessoal nesse sentido, né? Mas a gente já pode adiantar que eu acredito que essa conversa de hoje se atrela muito à conversa do nosso último encontro, né? Porque é sabendo a vontade de Deus, é sabendo o que está descrito ali nas escrituras e aquilo que Deus tem para nós que vai ser o nosso norte, né? Isso acaba, às vezes, dá uma certa ansiedade, dá uma crise, né? Quem já não passou por essa crise de, poxa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo aquilo que Deus tem para mim, né? Isso acontece no ministério, isso acontece no trabalho que a gente escolhe. E normalmente a gente tem, nossa cultura, ela empurra pelo menos 2 tipos de narrativa quanto a isso. Uma primeira narrativa é aquela que a gente pensa que o trabalho é a nossa fonte de realização ou de satisfação. A gente coloca toda a nossa energia, desprende a nossa energia no trabalho, porque é ele que vai trazer uma alegria, uma felicidade pra gente, que é um engano. Mas, por outro lado, tem gente também que enxerga o trabalho como uma penura, quase como uma maldição de Deus, né? E a maldição de Deus não é o trabalho no Éden, né? Mas quase como uma maldição de Deus. Olha, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que sustentar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar as contas, senão não como, né? Então, eu acho que são 2 extremos perigosos quando a gente pensa na nossa relação com o próprio trabalho, né? E é por isso que é fundamental entender que o chamado primário para o ser humano, para o cristão, não é uma carreira específica, mas é servir a Deus. Todos os outros chamados, a nossa profissão, a nossa família, aonde a gente nasceu, em qual cidade a gente vive, são secundários. E devem estar subordinados a esse chamado principal de conhecê-lo, segui-lo e amá-lo. Quando invertemos essa ordem, a carreira se torna um ídolo. Muitas vezes, né, a gente, como a gente estava conversando ontem mesmo, né, na Paz dos Militares, o ser humano anseia por um sentido na sua existência. E a gente busca esse sentido, às vezes, no próprio trabalho. Ou naquilo que a gente faz. Em inglês tem uma expressão, you only live once, né? Você apenas vive uma vez só. Tem gente que leva isso como filosofia de vida. Já que eu vivo só uma vez, então eu tenho que aproveitar, tenho que fazer o que me der na telha, né? Mas numa cosmovisão bíblica, no entanto, o nosso chamado principal do ser humano é para glorificar a Deus, é para viver para Deus e também para servir o próximo, né? E a gente assim se torna aquilo que Deus nos criou para que a gente seja. Então, às vezes entra aquela pergunta que a gente faz: será que existe uma profissão mais sagrada que a outra? Será que, por exemplo, vocação ministerial, ser pastor, é mais santo, mais próximo de Deus do que qualquer outra vocação? Essa distinção é correta ou não? Como que a gente enxerga essas questões entre fé, trabalho e vocação? Porque às vezes a gente tem essa impressão, algumas pessoas, né, têm essa impressão de que, poxa, eu estou servindo a Deus quando eu estou trabalhando dentro da igreja, né, cumprindo o chamado dentro da igreja, estou pregando, estou ensinando, estou tocando dentro da igreja, mas se eu estou fazendo meu trabalho, lá eu só estou me sustentando, né? Lá eu não sirvo a Deus porque não é tão sagrado quanto o meu chamado dentro da igreja, né? E
Hoje a gente tá aqui pra derrubar esse mito, né? Que machuca muita gente. A ideia de que existe um trabalho de Deus e um trabalho do mundo. Tipo, se você não trabalha na igreja, você não tá servindo a Deus de verdade. Será que isso é real? Eu acho que é uma espécie de dualismo que a gente vive. E essa visão, ela é uma visão dualista, onde você coloca a coisa, o sagrado e o profano, né? A vida, ela tá sempre entre o sagrado e o profano. O que de fato é sagrado na vida? O que de fato é profano? Né? Para mim, quando eu enxergo o ser humano, aquele que vive para Deus, a gente é espiritual. Nesse sentido, tudo aquilo que a gente faz deve ser espiritual e surgir a partir dessa natureza espiritual. Então, o nosso trabalho também se torna uma forma da gente expressar a nossa própria espiritualidade, né? Então, essa divisão e dualismo entre o secular e o profano, muitas vezes ela pode ser perigosa, porque ela pode até mesmo tornar partes da vida que deveriam ser para a glória de Deus, partes indesejadas, porque faz parte do profano, né? Não faz parte mais do sagrado, da minha relação com Deus. E quando a gente lê ali em Colossenses 3,17, tá descrito assim: tudo quanto fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A gente tem uma outra referência também que tá lá em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que fazemos pode ser feito em nome de Jesus. Isso inclui sua aula de cálculo, seu estágio na empresa, seu trabalho como designer. Tudo. Jesus é o Senhor de tudo. Da roupa que você lava, da louça que você lavou, do lixo que você tirou. Não é só da igreja. É uma crença herética acreditar que existe essa separação entre o sagrado e o profano, quando nós somos seres espirituais. Acho que esse do lixo aí foi uma indireta, né? Para que a gente possa... pro marido, né? Mas é isso mesmo, né? Deus é, de fato, ele trabalha. Deus é criador, é arquiteto, é artista. E o trabalho foi instituído antes do pecado. O trabalho não é... O ser humano foi... Deus delegou para ele, né, o cuidado do jardim antes mesmo que o pecado acontecesse, né? Então, o trabalho, o domínio, o cuidado que Deus delega ao ser humano bem antes do próprio pecado, né? Tem uma frase do Timothy Keller, que é um pregador norte-americano, faleceu recentemente. Ele era pastor de uma igreja ali na ilha de Manhattan, Nova York. Ele diz o seguinte: nenhuma tarefa é pequena demais para conter a imensa dignidade do trabalho dada por Deus. O próprio Deus trabalhou como jardineiro na criação e Cristo como carpinteiro. Então, de fato, todo trabalho ele é grande, feito para a glória de Deus e para honra. Essa é uma verdade revolucionária. Martinho Lutero, também ali na Reforma Protestante, demoliu essa parede entre o sagrado e o secular, afirmando que qualquer trabalho honesto é um chamado de Deus e um campo para o serviço divino. Ele dizia que uma leiteira ordenhando a vaca para a glória de Deus está prestando um serviço tão espiritual quanto o pregador do púlpito. Salvo engano, o próprio Lutero, né, tem uma história contada do sapateiro. Você já ouviu falar da história do sapateiro? Você ia citar ela? Eu já ouvi essa história. Eu já contei algumas vezes. Mas que fala justamente que chegaram, né, para Lutero, o sapateiro, perguntou como que eu posso servir melhor a Deus. E aí Lutero então vira para ele e fala: olha, faz o melhor sapato que você pode, né, com a maior excelência que você pode, e vende pelo preço mais justo que você pode. Ou seja, servir a Deus com excelência, glorificar a Deus tem a ver com esse serviço em excelência, né? Porque a nossa vocação, de certa forma, é uma forma da gente utilizar uma expressão que é as máscaras de Deus. Ou seja, quando um padeiro dá o pão, por trás desse pão é o alimento de alguém. Então ele veste a máscara de Deus, porque ele está alimentando alguém. Quando o médico ele cuida de alguém, ele está vestindo a máscara de Deus porque ele está cuidando de alguém, está curando alguém por meio do dom que Deus deu para aquele médico, né? Então qualquer obra que a gente faz, se você é um veterinário e cuida da criação de Deus, né, você está vestindo a máscara de Deus. Se você é um educador, né, e está promovendo ali uma ética, uma moral, trazendo algo, né, do reino de Deus, está promovendo a máscara de Deus.
Então, nesse sentido, todo trabalho, ele pode ser um instrumento de honra e de glória a Deus, dependendo da forma que a gente faz, né, o nosso trabalho. E o problema é que às vezes a gente mesmo cria essa divisão, né? E fica se sentindo meio culpado por não estar fazendo algo para a igreja. E acaba não conseguindo ter alegria no próprio trabalho. Mas entender isso que a gente está dizendo hoje, sobre essa questão da excelência e de como o nosso trabalho é um instrumento para a honra e para a glória de Deus, faz as coisas ficarem mais leves. E faz a gente entender que aquilo ali é um campo missionário para nós. E quão importante é a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer nesse ambiente. E Deus não chama, né, o ser humano para uma vida de descontentamento. Então, claro que a gente tem que estar bem naquilo que a gente faz, mas também não deve ser medido por esse contentamento, porque às vezes esse descontentamento, né, ele é fruto da nossa própria visão, né, daquilo que a gente está fazendo. Então, eu tenho a tendência, até de lutar mesmo, é uma forma de luta mesmo contra a minha própria cosmovisão, de olhar para o momento, para o presente e pensar o seguinte: olha, Deus me colocou aqui, Deus me colocou agora, Deus me colocou como militar, Deus me colocou como pastor da Igreja Batista Tancredo Neves, Deus me colocou como né? E aí você vai olhando as suas funções, aquilo que você está fazendo no momento, né? E olhar para aquilo como a vontade de Deus no momento. Ou seja, como que eu tenho que fazer com excelência? Eu tenho que fazer no momento aquilo que eu estou fazendo, né? E não viver das glórias passadas ou daquelas que nem existem ainda, que são do futuro, né? Porque é isso que às vezes traz descontentamento para o nosso coração. Quando a gente começa a comparar com o passado, olha, lá no passado eu fazia aquilo e aquilo, nossa, trazia tanta alegria para o meu coração. Ou lá no futuro, quando eu fazer isso, quando eu alcançar tal lugar, quando eu chegar em tal lugar, né? Então eu vou estar vivendo no trabalho ou aquilo que Deus tem para mim, né? Então quando eu me coloco no presente, um dia de cada vez, e compreendo isso, eu acho que eu consigo viver a vontade de Deus para o trabalho ali, para aquilo que Deus tem para mim, e encontrar um contentamento de uma forma muito mais fácil, né? E isso tem a ver com Deus mesmo dar essa satisfação pro nosso coração, né? É um contentamento que vem de Deus, né? Enxergar o aqui e agora, entender e a importância de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer agora, na onde a gente tá, com as pessoas que estão ao nosso redor, com os relacionamentos que a gente tem, no ambiente de trabalho que a gente se encontra, é muito importante. E eu acredito até que muitas vezes Satanás se utiliza dessas artimanhas e armadilhas de: olha, mas é lá no futuro que você vai ser feliz. Ou olha como no passado você era muito mais feliz. Olha como lá onde você estava as coisas davam certo. Ou era para ser daquela forma. E são pensamentos que a gente tem que lutar contra e como diz a própria palavra de Deus, né? Tornar cativos à obediência de Cristo. Então esses pensamentos, eles têm que ser levados para cativeiro junto com Jesus, para que a gente possa ter plenitude de alegria e satisfação naquilo que a gente está fazendo no presente. Assim, uma forma da gente começar a detectar o que Deus tem para a gente enquanto vocação e trabalho, né? A gente pode olhar para 3 questões que nos ajudam a fazer essa identificação, né? Primeiro, tentar olhar para os talentos e dons naturais que a gente possui. Eu tenho facilidade de fazer. Quais são as coisas que eu faço e faço bem de uma forma natural, né? Isso é uma forma de eu começar a perceber aquilo que Deus tem para mim, de certa forma, né? Segundo, quais são os problemas que você olha para o mundo, para a sociedade, para a igreja, que você tem desejo de resolver, né? Quais as soluções que você quer trazer? Então isso também é uma outra forma de você olhar onde você quer empregar a sua energia. E terceiro, né, quais as oportunidades reais que você tem no momento, né? Então, o que eu tenho de dom, o que eu tenho de talento, o que Deus me deu, quais os problemas que eu quero resolver e quais as oportunidades que eu tenho no momento para que isso seja
resolvido, né? Essa é uma bússola que nos ajuda a ver que a vocação ideal geralmente se encontra na intersecção desses elementos. Além disso, John Piper nos desafia a fazer perguntas profundas, como, por exemplo, você pode fazer esse trabalho para a glória de Deus, destacando o valor superior de Cristo? Esse emprego ajudará a crescer em santidade? Então, com certeza, Deus não quer que você seja traficante de drogas. Deus não quer que você se prostitua, né? Deus não quer que você faça propaganda de aposta do tigrinho. Deus não quer que você venda cigarro. Né? Tem algumas coisas que são óbvias, né? O trabalho pressionará você a pensar ou agir contra Jesus? O objetivo desse emprego se encaixa com a sua vontade de ser radicalmente dedicado a Cristo? Eu entendo que muitas vezes na nossa vida prática, muitas vezes a gente tem que aceitar algumas situações, principalmente quando a gente tem uma vulnerabilidade, às vezes a gente precisa daquele sustento, né? Mas eu também acredito que Deus pode nos dar oportunidades melhores, porque a sua palavra diz que ele nos traria provisão, né? Então, se colocarmos isso debaixo da mão de Deus e clamarmos em relação a isso, eu acredito que Ele irá trazer uma provisão e trará um sustento que não vai necessitar a gente passar por cima dos nossos princípios. Eu esqueci aqui de falar de dois, eu acho que é interessante também, que é, além das aptidões e dos dons, da oportunidade. Tu só esqueceu de um, a confirmação. E a paixão também, né? Eu acho que é algo, Ah, tá. que é algo que você de fato gosta de fazer. Né? Onde está o teu prazer? Olha, sabe aquilo que tu faz de fato te dá alegria, né? Então, existem coisas que de fato te dão alegria. Eu, por exemplo, eu gosto bastante de estudar. Eu fico chateado quando eu não consigo estudar muito, né? E a Nicole sabe disso, né? Eu já teve uma fase da minha vida que eu fui um pouco até, né? Como que isso, né? Eu sei. Mas teve uma época na minha vida que eu andava com livro, assim, no meio da rua, assim. E eu ia lendo, assim, andando, assim, na rua, assim. Atravessava faixa, pedestre. Imagina, né, o perigo, né, andando com um livro lendo, né? Hoje eu sou um pouquinho menos, assim, menos atacado, assim. Né? Atacado. Isso. Uhum. Mas é paixão, né? Tem a ver com aquilo que você gosta de fazer. Então eu sei que particularmente essa questão do ensino é algo que faz parte de algo que Deus me chamou para fazer. Então, naturalmente, mas ao mesmo tempo é um hábito que você cria, né? Você vai criando aquele hábito e aquilo vai trazendo certo retorno, né? Tu vai estudando e aí aquilo te traz um conhecimento, o conhecimento faz com que você consiga ser mais reconhecido e aquilo te traz uma satisfação, né? Então, na psicologia, por exemplo, normalmente a experiência que você tem com algo define como que você vai lidar com aquilo, né? Então, você vai pregar a primeira vez. E tu pregou, naquele dia tu não saiu bem. Na primeira pregação tua, tu não saiu bem. Tremeu nas pernas, ia falar 15 minutos, falou 2 minutos, gaguejou tudo, e a hora que você sai, alguém vem e traz aquela crítica pra você. Cara, não é o teu dom que tá fazendo aqui, né? Eu acho... Aí você imagina como que você recebe isso, né, no teu psicológico. Então aquilo, de certa forma, tu não trouxe uma recompensa pelo que tu fez, né? Então isso até te inibe, de fato, pode ser até que aquele dia tu não estava bem e que é algo que Deus chamou para fazer, mas aquilo começa a ser uma entrave para você, né? Então a paixão que a gente tem por algo também é uma questão que vai se definindo até psicologicamente com a nossa relação, né, que a gente tem com as coisas, né? E por último, a confirmação, né, que eu falei aqui, né, da comunidade, né? As pessoas veem também aquilo que a gente faz bem. Então, talvez pode chegar para você, cara, eu acho que seria um bom advogado, acho que seria uma boa médica, acho que você seria um bom psicólogo, você escuta bem. Então, essas são coisas que às vezes a gente escuta, que nos ajuda também a discernir um pouco sobre essa questão de fé, trabalho, né, e vocação. E é interessante isso, né? Como é importante a gente se conhecer, ter um autoconhecimento e tentar entender. Porque muitas vezes tem pessoas que não sabem quais são as suas habilidades.
Tem pessoas que não sabem quais são os seus dons, quais são os seus talentos. E isso é muito importante para que a gente possa, a partir do talento natural, que muitas vezes a gente já tem, a gente exercitar isso, a gente colocar em prática. Porque esse talento, ele é como um músculo. Então, se esse talento, ele fica ali sem ser utilizado, ele vai atrofiar. Assim como a gente precisa na academia colocar esse músculo para fazer hipertrofia, esse talento também precisa. E conforme a gente vai exercitando ele, a gente vai nos tornando cada vez melhores. Como que você escolheu a profissão sua da medicina, ser médico? Em que momento você reconheceu que isso era o chamado de Deus para você? Olha, eu acredito que a medicina, para mim, foi um chamado de Deus. Eu não consigo definir de uma outra forma. E desde criança eu tinha essa ideia na minha cabeça. E em algum momento ali, essa ideia da medicina começou a pulsar no meu coração. Essa questão de cuidar das pessoas, de aliviar o sofrimento delas. Só que a minha família é uma família que não tem nenhum médico, não tem nenhuma, como diz assim, uma estrutura muito estabelecida para isso. Então, eu gosto de dizer que eu tinha um patrocínio. O patrocínio era o próprio Deus. Foram anos fazendo cursinho. E eu sempre orava a Deus e pedia a Ele assim: Pai, nem que eu fique anos fazendo cursinho, mas se o Senhor falar pra mim que vai dar certo no final, eu vou permanecer. E foram anos assim, foram 4 anos assim. E Deus sempre trazia uma palavra ao meu coração, dizendo: filha, continua. Filha, a derrota não é a palavra final. E foram muitas derrotas. Foram muitas derrotas. Eu posso dizer que eu sei perder. Eu posso dizer que eu sei perder. E é uma coisa interessante, né? Porque saber perder no reino de Deus é ganhar. Às vezes a gente tem essa ideia de que, olha, se Deus te chamou para fazer algo, necessariamente tudo vai Dá certo. né? E não, às vezes É luta. é um Deus chamados. Quem te sustenta a continuar é Deus. Porque se não fosse Deus sustentar a gente não continuaria. Você Sim. continua no ministério, você não continua na tua profissão, você não continua fazendo nada. E se você não tem essa certeza de que Deus está no negócio, né, de que Deus que te chamou, é muito fácil desistir, né? É muito fácil a mão das coisas, né? E uma coisa interessante que eu gosto de comentar é que é Deus quem chamou. Não significa que as pessoas vão te apoiar. Não significa que as pessoas vão olhar pra você e falar assim: segue. Ao contrário. As pessoas vão falar: desista. As pessoas vão falar: não permaneça. As pessoas vão falar: você não tem capacidade. As pessoas vão falar: você não vai conseguir. Mas você tem que entender que foi Deus quem falou pra você que as coisas vão dar certo. Ele não falou pras pessoas. Então, a relação é uma relação com Deus. E essa relação é o que a gente precisa cultivar. Essa certeza no nosso coração, bem no nosso relacionamento com Deus. E foi essa certeza que me sustentou por todos esses anos, os anos das derrotas, e depois por toda a faculdade, e agora por toda a residência. E eu sigo dependendo completamente da graça de Deus. E eu vou seguir assim pro resto da minha vida. Pra mim, vejo assim 3 principais funções, acho que são 3, né? Como militar, né? Capelão militar, como pastor, e ao mesmo tempo eu tenho essa área mais acadêmica, de instrução e de ensino, né? E nem tudo surgiu tão natural, não foi tão automático. Eu acho que a primeira convicção que eu tive foi do pastoreio. Eu tenho uma carta escrita que eu tinha 11 anos de idade, e lá eu falava assim: olha,
quero ser pastor, ser casado, ter 2 filhos, com 11 anos de idade, né? Então foi uma convicção que desde pequeno já estava no meu coração. Deus tinha me chamado para o pastoreio, né? Eu era aquele menininho de 7 anos, 8 anos, que amava ir para a IBD, que amava estar na igreja, né? E essa convicção, ela desapareceu um pouquinho na pré-adolescência, né? Ali por volta de 12 anos, 13, até que eu fui para os Estados Unidos, 14 anos. Lá eu participei de um retiro espiritual e, de novo, Deus, né, trabalhou essa certeza, né, do pastoreio, né? E junto com a certeza do pastoreio veio um chamado ali, né? Quanto mais você se preparar, mais frutífero ou mais abençoado vai ser o seu ministério. E aí começou a vir a questão do estudo, né? Eu fui buscar fazer um curso de teologia, 14 anos de idade, buscar fazer o meu primeiro curso de teologia da ETAD, Assembleia de Deus, um pastor lá dos Estados Unidos, Salvacir Marcondes. Ele me deu a oportunidade de começar a estudar, nem poderia, tinha uma idade mínima de 16 anos, né? Eu tinha 14 para 15, mas ele me permitiu, viu que eu queria, viu que eu tinha desejo, né? E essa vontade de estudar só foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí, conforme eu fui estudando, eu fui vendo, poxa, eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de fazer isso. E aí eu acho que veio um pouquinho essa parte do gosto do estudo. Ainda assim, eu não tinha essa questão acadêmica, né? Sempre quis ir pro seminário, sempre, né, na igreja, com esse desejo. Voltei pro Brasil por circunstâncias da vida, né, que agora, né, por contar a história aqui, a gente vai se delongar muito. Mas voltei pro Brasil, fui fazer o seminário e aí como então ter esse gosto pelo estudo acadêmico. Então era o estudo da Bíblia, que ainda é algo que me fascina, né? Mas agora pelo estudo acadêmico, né? E começou a pulsar algo aí também pela questão da teologia. E eu vim levando essas duas coisas até que eu vim aqui para Santa Maria, né? Isso durou mais algum tempo, fiz a graduação, fiz a pós-graduação, comecei o mestrado. No meio do mestrado, né? No começo do mestrado eu conheci a Nicole, então ela passou aqui para Federal, né, aqui em Santa Maria, a gente veio para cá. Quando a gente veio para cá, eu vim como? Sem nada. Era formado em teologia, formado em psicologia, tinha pós-graduação, finalizando o mestrado, mas não fui enviado por uma igreja, não tinha um local de trabalho aqui, então eu comecei a dar aula de inglês. Esse foi o momento daquilo que a gente estava conversando no começo aqui, descontentamento. Porque eu não conseguia achar realização naquilo que eu fazia. Não conseguia. Fiquei 1 ano e meio. Literalmente, a gente às vezes ia tomar banho e eu chorava ali no banheiro porque, poxa Deus, não é isso que o Senhor me chamou para fazer. Né? Toda a minha vida eu fui chamado para fazer outra coisa, não para dar aula de inglês. E eu sempre tinha aquilo no meu coração, vou fazer o melhor que eu posso. Se hoje eu estou dando aula de inglês, então que eu ensine bem as pessoas que eu estou ensinando. A criança, né, o jovem que está vindo aqui, todo mundo, que eu faça bem aquilo que eu estou fazendo. Né? Porque eu acho que isso é um lema cristão. Mas ao mesmo tempo não era algo que trazia essa satisfação no meu coração. E aí ser militar surgiu. Não foi algo... sempre quis ser militar. Não, surgiu como uma oportunidade mesmo de Deus, né? Um processo ali de seleção de oficial temporário. E aí eu enviei o currículo e graças a Deus deu certo, né? Já estou há 6 anos. E hoje eu me encontro nesses 3 lugares, né? Sei que ser militar por enquanto é temporário, né? São 8 anos, não sei o que Deus tem pra frente, né? Mas às vezes a gente encontra também que Deus quer da gente no meio do caminho, né? A gente vai encontrando coisas até que a gente não esperava, né? Então, o ser pastor é algo que sempre estava lá. A parte acadêmica foi algo que com a experiência e com o estudo começou a nascer no meu coração, um desejo. E o ser militar foi uma oportunidade que Deus me deu, né? Forma totalmente diferente, né? Uma coisa natural, outra coisa que eu de certa forma adquiri um gosto por aquilo e outro que apareceu, né? Então quando a gente fala de vocação e de trabalho, né? Às vezes não tem uma fórmula correta, né? Eu desde criancinha eu quis fazer isso. Às vezes é uma oportunidade, às vezes tem essas questões da própria vida. Sim. Por isso que viver com Deus é ser surpreendido. Ser surpreendido a cada dia. E é uma aventura viver. Ele pode te levar para lugares onde você nunca pensou ir. Ele pode te fazer coisas que muitas vezes você não pensou. Mas
estar na vontade dele e obedecê-lo é saber que as coisas vão dar certo. Não porque você tem capacidade para isso. Não porque você tem todo o conhecimento do mundo ou porque você é a pessoa mais capacitada para esse trabalho. Não. Mas porque ele te colocou para fazer aquilo. E isso traz um alívio tão grande pro nosso coração. E é totalmente aquilo, o contrário do que o mundo prega. Porque o mundo vai falar assim: você precisa ser a pessoa mais capacitada. Você precisa ter todos os cursos. Você precisa ser o que ter feito mais coisas. Mas com Deus é diferente. A capacitação, o estudo, ser bom naquilo que faz, se dedicar, é essencial. Tem a ver com excelência. Tem a ver com ser como aquilo como aquilo Cristo quer que nós sejamos. Excelente em tudo que fazemos. Mas fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, no momento que Deus quer que a gente faça, é o mais importante. E aí entra uma pergunta, né? Como que a gente se mantém fiel ao que Deus tem? Porque eu acho que esse é um desafio. Às vezes a gente tá... Vou pensar no jovem, tá indo para a universidade. O jovem tá indo para... Deus falou no meu coração, vi que é uma aptidão minha, escolhi tal universidade. Escolhi fazer filosofia. Perfeito. Aí entrou na universidade. Quando ele entra na universidade, né, às vezes dentro ali da sala dele, ele mais um ou dois que de fato tem a fé, aí às vezes acha um velado lá que é cristão, mas ninguém sabe o que é, né? O restante não. Espião. É isso, um espião. Os outros comungam de uma cosmovisão mais do mundo, mais secular, né? Como que a gente se mantém fiel e se mantém no propósito diante desses desafios, né? Eu tô falando do desafio da universidade, mas esse desafio a gente encontra no trabalho, esse desafio a gente encontra na empresa, esse desafio a gente encontra como médico, como militar, né? Onde quer que a gente esteja inserido, a gente sempre vai ter esse desafio de permanecer na vocação. Estar arraigado numa comunidade cristã é uma coisa essencial. A gente precisa encontrar um lugar onde a gente possa ser alimentado espiritualmente, onde a gente possa crescer, onde a gente possa ter amigos. Também na universidade, a gente tem vários grupos, né? Ali na UFSM eu sei que tem o Farol, que é um grupo que se reúne dentro da UFSM. E no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, a gente tem que ter uma ética cristã, a ética do reino ali dentro. A gente tem que ser pontual, a gente tem que ser gentil, a gente tem que tratar as pessoas com cordialidade, a gente tem que tratar as pessoas com isonomia, né? Então eu tenho que respeitar todos, eu tenho que tratar todos com amor. Eu não posso fazer acepção de pessoas. No meu trabalho específico, assim, eu uso muito isso, sabe? Qualquer um que entra no meu consultório, qualquer um, eu já disse isso para algumas pessoas, é o mesmo tratamento. É a mesma cordialidade, a mesma dignidade, porque é um ser humano criado à semelhança de Deus. Então ele merece a minha atenção, ele merece o meu cuidado, ele merece o meu melhor naquele dia. E eu tento fazer isso. É a ética do rei. Mateus 5, quando fala lá da ética do rei. E os princípios, né? A gente pode pensar que a gente não tá sozinho, né? Sempre tem essa síndrome que a gente tá sozinho. Não foi que Elias falou lá para Deus na caverna? Olha, Deus, mataram todos os profetas e eu fiquei aqui sozinho, né? Por mais que sejam poucos, sempre tem um remanescente, né? Existe uma comunidade que você pode se achegar, essas pessoas podem caminhar do seu lado, até dentro da universidade, né? Ela citou aqui, talvez grupos evangélicos dentro da própria universidade, então a gente não está sozinho. Segundo, é importante que os nossos valores eles estejam definidos antes mesmo que a gente entre no local, né? Não pode falar, não, eu vou entrar lá e depois eu vejo como que eu lido com a situação. Se a gente tem a nossa ética e os nossos valores muito bem definidos, o que vai acontecer? A gente não vai com a maré.
A gente não vai ser Maria vai com as outras. Por quê? Porque você já está dentro do seu coração, que de fato Deus espera de você. Então, ao invés de você ser influenciado, tu vai influenciar outras pessoas, né? Terceiro, quando a gente é excelente naquilo que a gente faz, eu sempre digo, a excelência glorifica a Deus. A excelência, ela honra a Deus. A excelência faz com que o nome de Deus seja exaltado. Então, o nome de Deus ser exaltado não tem a ver com o status que a gente tem. Eu sou presidente da empresa, então agora estou exaltado. Sou coronel, agora o nome de Deus é exaltado. Não, tem a ver com como a gente faz aquilo que a gente faz, né? Eu acho que isso que é uma bússola, né? Uma outra questão é a própria... aquela ideia de que tudo que eu faço como ao próprio Deus, né? E isso faz com que eu faça o meu melhor. Eu seja o melhor piloto, eu tenho uma ética, né, e uma moral bem definida. Então essas são coisas que nos ajudam a, de fato, a viver a fé cristã, mesmo estando num ambiente hostil. Que no contexto brasileiro, apesar dele ser hostil, ele não é tão hostil. Existem sociedades que são muito mais secularizadas e tem uma hostilidade muito maior à fé, né? A Europa, sociedades consideradas pós-cristãs, que até mesmo o evangelismo ele é muito mais desafiador, porque a fé faz parte de algo do particular, né, e não do público. Então eu não posso sair aí falando, olha, Jesus. Então esse tipo de abordagem ela é até diferente, né? Então isso são coisas que nos ajudam, né, a manter firmes no propósito de Deus no contexto que a gente se encontra. E agora, partindo já para finalização do nosso podcast de hoje. Hoje o mercado, né, assim como eu estava dizendo aquele momento ali, o mercado é muito competitivo, né? E às vezes parece que para vencer a gente precisa, às vezes, relativizar valores, fazer vista grossa, correr atrás a todo momento, a todo custo, de fazer coisas e fazer coisas e fazer cursos e se especializar e subespecializar. Mas a gente tem que se lembrar que para Deus o sucesso não é mesmo. A medida de sucesso para Deus não é a medida de sucesso para o mundo. O mundo mede por dinheiro, status, poder. Mas Deus mede por fidelidade, caráter, impacto no reino. Aquilo que a Duda estava ministrando ali. Aquilo que muitas vezes a gente faz e que não é reconhecido. A gentileza que a gente faz e muitas vezes a gente recebe não tanta gentileza assim de volta. Ou aquele bem que a gente faz e a gente recebe mal em troca. Mas ali em Marcos 8,36 diz assim: pois que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, muito mais importa para Deus que nós estejamos vivendo os valores dele, do reino dele, no nosso ambiente de trabalho, do que guiados por aquilo que o mundo prega que é sucesso e felicidade. Eu acho que é compreender que a gente participa de uma missão maior do que a gente. A missão não é nossa. A missão não é do meu trabalho. A missão não é da minha autorrealização. A missão não é que meu nome seja colocado ali no pódio. Né? Porque isso às vezes o sucesso é medido por isso. Né? O sucesso é medido por uma reunião. Tá cheia, gente aqui, né? Se não tá cheio de gente, né? Então aquilo não foi bem sucedido. Não, o sucesso não é medido por isso. Não, pelo menos pela ótica de Deus, né? O sucesso é medido o quanto a gente de fato está participando daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus tem uma missão. Deus tem um projeto. Né? E a gente está sendo partícipe disso. Partícipe disso lá no quartel, lá no posto de saúde, na universidade, no nosso trabalho. A gente está participando dessa missão de Deus. O privilégio é nosso de participar dessa missão de Deus. Né? Então, quando eu olho para esse sentido, né, a gente não precisa dicotomizar a vida. Porque eu participo da missão de Deus aqui na igreja, edificando, orando uns com os outros, amando uns aos outros, ajudando o necessitado. Mas eu participo também quando eu saio. Eu participo quando eu estou no meu trabalho. Eu participo quando eu dentro de casa, eu sou um bom pai, sou uma boa esposa,
eu sou um bom marido, eu sou um bom filho. São formas, né, da gente participar dessa missão de Deus e daquilo que Deus tem e de levar de fato o nome de Deus para ser engrandecido. E aí o nosso cuidado, né? A gente precisa de fato cuidar para que o projeto de vida não seja do eu entronizado, mas seja do Deus entronizado na gente. Deus está escrevendo uma história. Deus está escrevendo uma história. E você quer participar dessa história? Você quer participar dessa história? É o que Deus está perguntando para nós hoje. Você quer participar da história que eu estou escrevendo? Muitas vezes a gente acha que Deus está escrevendo uma história para mim, específica. Mas na verdade, Deus está nos chamando a fazer parte da história que Ele está escrevendo. E quando a gente inverte essa ótica, as coisas começam a fazer mais sentido. E a gente coloca Deus entronizado e não o eu entronizado. Porque não há algo, porque específico ali, se eu não fizer aquilo ali específico, as coisas vão desmoronar. Não! Deus está escrevendo uma história e Ele está te convidando a fazer parte dessa história hoje. Através da sua profissão, através do seu trabalho, através da sua vida. Amém. Eu acho que essa nossa conversa ajuda um pouco, né, a gente até se situar, em certo sentido, na própria presença de Deus, né? Falar, olha, Pai, o que o Senhor tem para mim, né? Qual que é o projeto que o Senhor tem para minha existência? E olhar para isso não com uma visão apenas dentro de igreja, né? Mas pensar que a igreja ela faz parte de um projeto maior que se chama Reino de Deus. Reino de Deus. Deus tem um reino. Reino de Deus. Aí o reino de Deus, ele inclui a igreja. Mas o reino de Deus inclui o trabalho, o reino de Deus inclui a família, o reino de Deus inclui essas várias esferas da vida, sem a gente dicotomizar elas, né? Sem a gente separar como instâncias sagradas e instâncias divinas, né? Então, quando a gente fala de fé, de trabalho e de vocação, a gente está falando de uma coisa só. Está falando daquilo que Deus tem pra gente quanto, né? Então a gente vive a nossa fé lá no trabalho, mas a gente vive nossa fé porque o nosso trabalho também é uma vocação, né? Vocação não é só ser pastor. Vocação é ser militar, a vocação é ser médica, a vocação é ser engenheiro, ser advogado. É vocação, é chamado de Deus, né? E o que vai justamente apontar fidelidade é se de fato a gente faz aquilo para Deus ou não. Eu posso estar vivendo pastoreio, mas meu pastoreio pode estar desagradando a Deus. Não é porque eu estou em cima de um púlpito que isso necessariamente é a vontade de Deus. Porque eu posso estar fazendo do pastoreio algo que Deus não quer. E a gente vê no Antigo Testamento, o profetismo é cheio, né, de condenação a sacerdotes, né, que de fato não estavam vivendo aquilo que Deus queria deles, né? Necessariamente o título, o ofício não faz com que aquilo seja a vontade de Deus, né? Então o médico, ele é chamado para ser médico. Como ele é médico, mostra se ele está vivendo ou não a vocação de Deus.